Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar o meu abraço, deixar as minhas considerações a você que tem assistido aos meus vídeos, a vocês que têm ouvido os meus áudios, a vocês que têm prestigiado o meu canal com a sua presença. O nosso canal é um canal extremamente evangélico, que trata das coisas a respeito do reino de Deus, né? A nossa preocupação é ajudar você a alcançar a sua salvação através da pregação da palavra de Deus com a eficácia do Espírito Santo de Deus. O que eu estou querendo dizer é que nós apenas pregamos, mas quem faz a obra é a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós só temos um Deus, mas são três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje nós somos guiados através do Espírito Santo. Ele está em nós, porque nós somos morada, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. É aquele templo feito de alvenaria por mão de homens. Deus não habita nele, Deus habita em nós. Amém? Aquele templo é apenas um lugar onde nós vamos para fazer as nossas reuniões. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus, né? Como é que foi esse nascimento tão especial, um nascimento diferente, né? Entendeu? O nascimento de Jesus foi um nascimento diferente, não foi um nascimento como o nosso nascimento, né? O nosso nascimento é um nascimento bem mais simples que o nascimento do nosso Salvador, né? O nascimento de Jesus foi um nascimento especial, porque não veio de relação sexual de homem e mulher. Jesus nasceu direto do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós vamos usar como texto bíblico Mateus capítulo 1, versículo de número 23, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Amém? Então, Maria foi a mulher agraciada por Deus, né? Deus olhou aqui na terra e encontrou Maria como a mulher escolhida, agraciada, né? Privilegiada para gerar o Filho de Deus, porque Maria não se relacionou com ninguém para se engravidar de Jesus. Maria primeiro, então ela foi agraciada por Deus, né? Para conceber, gerar Jesus, conceber, né? Dar à luz a Jesus, que seria, né? Teria o nome de Jesus Cristo, de Emanuel, que significa, traduzido, né? Para o português, significa Deus conosco, né? Ele nunca nos abandonou, sempre esteve conosco. Tem muita gente que não quer ter um relacionamento com Ele, mas porque você não quer ter, mas Ele está sempre ao seu lado, Ele está sempre conosco, esperando que você tome uma posição, esperando que você se entregue a Ele. Amém? Pois bem, a concepção de Jesus Cristo se deu por uma ação divina, ou seja, não houve relacionamento sexual entre Maria e José para que nascesse Jesus, não. Foi o resultado da ação direta do Espírito Santo, né? Sobre Maria, a sua serva. Amém?
Então, tem muita gente que diz que Maria é mediadora, tem muita gente que diz que Maria pode interceder diante de Deus, mas ela não pode. Amém? Maria é uma mulher especial, Maria é uma mulher agraciada, Maria é uma mulher serva de Deus, Maria é uma mulher que Deus escolheu, portanto, ela é muito especial para nós evangélicos. Mas a Bíblia não diz que Maria pode interceder por nós, portanto, nós temos que pregar aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que só existe um que pode interceder por nós, que se chama Jesus Cristo. Só pode interceder porque ele morreu na cruz para nos salvar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado, ele saiu porque houve derramamento de sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Portanto, não se iluda que Maria é mediadora ou que ela pode interceder por nós de forma alguma. Amém? Maria, ela é uma mulher santa, ela está no paraíso de Deus, com certeza absoluta. Amém? Mas ela não pode interceder por nós. Então, mas tem muita gente que acredita que isso pode acontecer. Muito pelo contrário, há um versículo que diz, Maria mesmo disse, que dá graças a Deus e que é bem-aventurada e feliz por ter gerado o seu Salvador. Veja que ela não chama nem filho, ela chama Salvador. E tem um outro versículo que Jesus disse, mulher, o que tem eu contigo, né? Então, o que quer dizer com isso? Ele está desfazendo da mãe dele? Não, não é isso. Ele está dizendo o seguinte, que ele veio não só para a sua mãe, mas que ele veio para toda a humanidade. Jesus Cristo, ele não faz acepção de pessoas. Então, tire essa ideia de que Maria intercede, que Maria pode salvar, porque senão, de repente, você pode até perder a sua salvação por estar pensando dessa forma e agindo de forma incorreta. Isso pode pesar, né, na sua salvação, né, do ponto de vista da salvação. Continuando. Qual o objetivo desse estudo, né? O objetivo desse estudo são alguns objetivos muito importantes. Primeiro é quebrar alguns paradigmas, né? Tirar algumas dúvidas, coisa que tem tirado a glória de Deus, coisas que tem deixado a humanidade de se salvar e tem se tornado uma heresia, né? Porque quando se fala do que eu vou dizer agora, afirmando que é verdade, isso é herético. Amém? Quando nós pregamos a Bíblia, interpretamos ela de forma incorreta, isso é herético. Então vamos lá, o primeiro ponto, qual o objetivo desse estudo? O primeiro é mostrar que Maria foi somente escolhida para ser a mãe terrena de Jesus Cristo, e não para ser mediadora entre Deus e os seres humanos, que foi o que eu acabei de falar, né? Então, qual o objetivo desse estudo? O primeiro é esse, é que Maria, ela é mãe de Jesus, ela foi mãe de Jesus, gerou Jesus, Jesus nasceu, e ela foi uma pessoa super importante para a história, uma mulher santa, abençoada e agraciada por Deus, amém? E que quando ela concebeu Jesus, ela era virgem, amém? Ela era virgem, mas depois ela teve filhos e filhas, não são primos, como algumas denominações por aí diz, não são primos, são irmãos, porque se fosse primos, a Bíblia dizia primos, porque quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo, foi os homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. Se você disser que o Espírito Santo se enganou e confundiu irmão com primo, então você está blasfemando contra Deus, porque Deus não erra. Deus não erra e o Espírito Santo é Deus. Deus, ele é infalível e inerrante. Ele não faz nada errado. E tudo que ele faz, ele só faz uma vez. Ele não precisa de fazer experiência para poder fazer uma coisa como o homem faz, não.
Ele falou, está falado, fez, está feito, entendeu? Então o Espírito Santo não iria confundir primo com irmão, de jeito nenhum, de forma alguma. Isso jamais, porque Deus, ele é inerrante. Então, se você está achando que Deus pode errar, então você é herético. Desculpa a minha expressão, que é um pouco pesada, né? Mas é a pura realidade, entendeu? Então, na realidade, Maria teve filhos e teve filhas, e Jesus teve irmãos, e não primos. Ele teve primos, mas não os que a Bíblia cita. Quando a Bíblia cita, sua mãe e seus irmãos estão aí, quer falar com você, irmãos mesmo, entendeu? Irmãos de sangue mesmo, entendeu? No caso, Jesus era diferente, porque Jesus nasceu do Espírito Santo, ou seja, ele resistiu às paixões do mundo, porque não nasceu de relação sexual. E nós não. Nós muitas vezes pecamos, por quê? Porque nós nascemos do pecado, e do pecado nos gerou e nos concebeu a nossa mãe. Então nós estamos sujeitos a pecar, mas Jesus não. Para ele passar o que ele passou, ele não poderia nascer de relação sexual entre homem e mulher. Amém? Ele tinha que nascer realmente do Espírito Santo. E Maria não pode ser mediadora, porque Maria não morreu na cruz para salvar a humanidade. Quem morreu na cruz para salvar a humanidade foi Jesus Cristo. Amém? Pois bem, então esse é o nosso primeiro objetivo. É mostrar que Maria foi apenas escolhida para ser a mãe terrena de Jesus, e não para ser mediadora entre Deus e os humanos, ou entre Deus e os homens. Amém? Vamos continuar. Número 2, segundo objetivo: apresentar as qualidades de José como escolhido para ser o seu pai terreno de Jesus Cristo. Amém? José era um homem da linhagem de Davi, entendeu? José, ele foi, antes da fundação do mundo, ele foi escolhido para isso, para ser o pai de Jesus Cristo. Por quê? Porque era um homem que tinha um coração compungido, certo? Era um homem compreensível e era um homem quebrantado de coração. Veja que no início ele ficou desconfiando de Maria, mas quando o anjo vem em sonho e conversa com ele no sonho, explica a situação, ele entende. Quando a pessoa não tem coração quebrantado, ele não entra em acordo. Nem com Deus ele entra em acordo. Mas José não, José aceitou automaticamente. José fugiu para o Egito com Jesus, para salvar Jesus, né? Foi uma perseguição muito grande do diabo, querendo destruir Jesus logo no seu nascimento. Por quê? Porque sabia que ele veio para salvar a humanidade. E sabia que se ele morresse na cruz, o diabo seria derrotado ali, na morte de Cristo. Então ele não queria que Cristo morresse. Para o diabo não era interessante que Cristo morresse. Entendeu? Então ele fez de tudo para Jesus não morrer. Mas Jesus veio para isso, para morrer na cruz, para nos salvar. E após a sua morte, Jesus triunfou sobre o diabo. Triunfou sobre o diabo e nos deu vitória. Deu vitória à sua igreja. Deu vitória à humanidade. Basta a humanidade levantar sua mão, chegar até ele, aceitar ele como Salvador, receber ele como Salvador e continuar na prática da santidade, e você herdará a sua salvação. Mas porque Jesus morreu e derramou o seu sangue. Amém? Então só ele é que pode salvar, só em nome dele é que nós podemos orar, só em nome dele é que nós podemos curar. Amém? Só em nome dele é que podemos ter livramento. Quando falamos está repreendido, não podemos dizer está repreendido em nome de Cleomar, porque não vai acontecer nada. Mas se você disser está repreendido em nome de Jesus Cristo, ou o sangue de Jesus tem poder, aí acontecerá o livramento, a cura e a libertação. Amém? Porque ele morreu e derramou o seu sangue. Mas nós evangélicos não tiramos as qualidades de Maria de forma nenhuma. Nós amamos Maria como nossa irmã em Cristo Jesus, como serva de Deus e como mulher escolhida por Deus. Nós temos o maior respeito por Maria. Amém? Número 3.
é esclarecer a concepção virginal, né, de Jesus Cristo. Amém? Então Maria, quando concebeu Jesus, Maria era uma mulher virgem. Amém? E nós vamos esclarecer isso, ponto a ponto, né? De uma coisa eu já posso lhe adiantar, que quando Jesus nasceu, Maria era virgem, porque Jesus não poderia nascer de uma mulher impura, ele tinha que nascer de uma mulher pura. É por isso que para nós entrarmos no céu, nós temos que nos purificar. A igreja do Senhor tem que ser pura. Ela não pode ser uma igreja carnal, ela não pode ser uma igreja que pratica a prostituição, que pratica vícios, que pratica coisas que desagradam a santidade de Deus. Por quê? Porque no céu só entra quem é santo. Que santo é esse, Cleomar? É o santarrão? Não, não é o santarrão. Aquele que não tiver pecado, vá no chão, pegue a pedra e atire. Agora, se você não tiver, ou você deixa a pedra lá, ou se você já tiver com ela na mão, solte a pedra. Porque todos nós temos pecado, todos nós pecamos todos os dias. Mas o que eu estou querendo dizer, santo é aquele que é separado do pecado. Amém? Então aí está a primeira parte do nosso estudo. A introdução sobre o nascimento de Jesus Cristo. Daqui a pouco estaremos trazendo o nosso segundo estudo. Amém, irmãos? Vamos ter muitos estudos esse mês bons. Eu já comecei ontem com 2 estudos sobre anjos, excelentes, vocês podem ouvir aí, vocês vão gostar. E agora nós estamos continuando com estudos sobre o nascimento de Jesus. Amém? Falamos sobre o nascimento de Jesus um pouco, falamos sobre os objetivos desse estudo, que o primeiro é mostrar que Maria foi escolhida por Deus não para ser mediadora, mas para gerar Jesus aqui na terra. O segundo, apresentar as qualidades de José, que foi escolhido como pai de Jesus Cristo. E o terceiro, esclarecer a concepção virginal de Jesus Cristo. Amém? Ou seja, Maria, quando deu à luz, ela era virgem quando ela deu à luz a Jesus Cristo. Vamos ficar por aqui. Esse é o nosso primeiro, é o início do estudo, e daremos continuidade no nosso próximo estudo. Daremos continuidade no estudo do nascimento de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo. Apenas peço a você que você, por gentileza, inscreva-se no meu canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com os seus amigos, com grupos, né? Para que esses estudos cheguem a outras pessoas, para que eles também ouçam a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Que Deus os abençoe.